Olá, pessoas da internet! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito bom estar com vocês aqui mais um dia. Muito obrigada pela presença de sempre de vocês que estão aqui agora com a gente e vocês que assistem no futuro também. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal. Saibam que esse canal aqui é o maior canal divulgador dos fazeres das artes cênicas deste nosso Brasil, minha gente. E olha que nós estamos já no nosso segundo ano de existência, com muita alegria, muita felicidade, então vamos seguir. E olha, minha gente, quanto tempo, meu querido. Não, quero ficar mais junto de você, Camila. Essa coisa de apresentar sozinho não tem graça, não. Olha, eu confesso que, realmente, Marcelo, que saudade. Né? E, gente, meu nome é Camila Thiago, sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou uma mulher branca de 37 anos, tenho cabelo castanho escuro, ele está preso, amarrado no formato de coque em cima da minha cabeça. Eu estou usando fone de ouvido estilo travessa, preto, tenho uma testa grande, uma parte do meu cabelo é rapado, as minhas sobrancelhas são ralas, tenho um olho redondo, grande, nariz fino, comprido, tenho uma boca pequena, estou usando uma blusa preta que tem alguns rajados coloridos assim sobre ela. Atrás de mim tem uma estante com livros. Em cima da minha cabeça está pendendo uma samambaia super bonita. Em um dos meus lados tem a logo do Da Ideia à Luz bordada maravilhosamente pelo pessoal do Papel Manteiga. Eu estou no escritório da minha casa falando com vocês. Muito bom. Marcelo, tudo bem por aí? Eu sou Marcelo Augusto, sou iluminador aqui em Brasília. Estou com uma camisa preta, tenho um rosto meio redondo, arredondado, sou homem branco, tenho uma barba grisalha, um cabelo preto partido do lado, testas grandes, eu tenho uma testa grande com entradas, tenho olhos grandes, um sorriso fácil, 2 brincos em cada orelha. Quer dizer, um brinco em cada orelha, né? Assim, 2 brincos, um em cada orelha. E estou na sala da minha casa. Né? Atrás de mim tem uma máscara indígena que eu acabo de batizá-la de Tupã. Tem umas estátuas de retirantes, umas máscaras da Ópera de Pequim. É um nicho que eu tenho aqui de guardar lembranças de viagens aqui em casa. E estou muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia, em mais um programa Pesquisa aqui no nosso canal da Ideia Luz. Para você que está aqui conosco pela primeira vez, porque sempre tem gente pela primeira vez, a gente não cansa de ter visitantes no nosso canal. A gente vai falar hoje sobre pesquisa da Amábilis de Jesus, né? A tese dela, que é o Figurino Penetrante, um estudo sobre a desestabilização das hierarquias em cena. E é um tema maravilhoso. Então, fique ligado na gente, fique ligado nesse programa, porque só tem coisas muito legais para serem faladas hoje aqui conosco. Se você tiver interesse em outras pesquisas, é só você entrar no nosso canal, pegar nas nossas playlists, entra lá em pesquisa, tem vários programas falando sobre as pesquisas de várias pessoas, né? A gente já pegou algumas teses, a gente já fechou, né, Camila, todas as teses sobre iluminação, começamos um pouco sobre as dissertações de algumas outras pessoas, também sobre iluminação, e agora a gente está abrindo para as outras áreas dos fazeres das artes cênicas. Está gostando disso? Gostou dessas informações? Então aproveita, siga o canal, deixa o seu like no vídeo, compartilhe o vídeo e o canal com todas as pessoas que você conhecer, isso é muito importante para a gente. Quer saber da nossa programação? É só seguir a gente no Facebook, Instagram e Telegram. E se você quiser ouvir a gente ao invés de ver, é só você acessar qualquer agregador de podcast e procurar Da Ideia à Luz, que quase todos os programas estão lá. Então, fique ligado, fique conosco até o fim e vamos que vamos, né, Camila? Vamos, minha gente. E pessoas,
Além, né, dessa forma de ajudar a gente, como o Marcelo falou, se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando joinha, acionando o sininho. A gente hoje é um canal totalmente independente que tem essa mistura gostosa aqui da nossa vontade, a generosidade das pessoas que a gente convida e elas falam sim, e vocês aí do outro lado. Então, é essa mistura gostosa que faz o canal acontecer e sobreviver. Mas a gente também tem formas para quem pode e quer doar com dinheiros. A gente tem algumas formas, vou contar para vocês. A primeira delas é você tornando-se membra do nosso canal. É só você achar uma tagzinha aqui embaixo da tela que está escrito Seja Membro, clicar ali e é uma contribuição mensal, ajuda bastante a gente. Uma outra forma é aqui no chat, ao vivo, na conversa, tem um cifrão. É só você clicar nesse cifrão e vocês vão ver o passo a passo para poder contribuir também. E hoje a gente está com uma campanha aberta de um financiamento coletivo. Por quê? Porque nós estamos fazendo 2 anos, né? Comemoramos os nossos 2 anos de existência. Mas a gente precisa renovar a nossa plataforma de transmissão. Sim, a gente conseguiu o primeiro ano e agora o segundo ano a gente está trazendo esse abacaxi para dividir com vocês, gente. É isso. Aqui, ó, no site abacaxi com shi.com/p/StreamYard para o Da Ideia à Luz, vocês vão ver essa campanha de financiamento dessa licença, que custa 400 dinheiros, mas esses dinheiros não são os nossos daqui. Esses dinheiros falam inglês. Eles são estrangeiros, gente, estrangeiros, são dólares. Então, quem puder, ajuda a gente nessa campanha. Quem não puder com dinheiros, divulga também. Fala, ô galera, ajuda aí, essa galera é de boa, tá fazendo um negócio massa, ajuda. E a gente só agradece a quem já contribuiu a gente. A gente está quase chegando a quanto mesmo, Marcelo? A gente já está chegando a quase 25% da nossa meta. E aí, quando a gente chega na nossa meta, a gente faz toda o nosso... A gente renova e abre novas ferramentas para a gente aqui dentro do StreamYard para continuar trazendo conteúdo de qualidade para você de uma forma, digamos que, Full HD. Olha que chique. Então é isso, gente. Quem puder, contribua com a gente, ajuda a gente, além da presença. Claro, muito obrigada. Já agradeço aqui. Então, vamos ao que nos interessa, minha gente. Vamos a essa pessoa maravilhosa que vai estar aqui com a gente hoje. Vai, Marcelo. Vamos lá. Chegou a hora da gente conversar com Amábeles de Jesus. Ela é doutora em artes cênicas, figurino pela UFBA, mestre em teatro pela UDESC, especialista em fundamentos estéticos para a arte e educação pela FAP, licenciada em artes plásticas pela UFPR. Desde 1996 é professora no Colegiado de Artes Cênicas da Unespar, campus de Curitiba 2, FAP, das disciplinas de figurino, cenografia e estudos de performance. Também atua como figurinista em parceria com diversos grupos de teatro, teatro de animação, dança e música. Querida Amábeles, venha para cá, chegue junto. Muito bem-vinda ao nosso canal. Muitíssimo obrigado por você estar aqui. Saiba que para a gente é uma honra tê-la aqui. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite ou bom dia, Camila. Boa noite, bom dia, Marcelo. Boa noite a todos que acompanharão em algum momento. Eu estou aqui em Curitiba, sou uma mulher de pele branca, de 53 anos, estou neste momento com um cabelo, um coque acima e 2 do lado, também tenho testas grandes, estou usando um óculos de armação preta, tenho 2 brincos de argola de um lado e um brinco de bolinha do outro, prateada. Atrás de mim eu tenho
uma estante com livros, um abajur e alguns bonecos e uma protótipa de mim, uma dupla do meu Que bolso, lindo! porque quando eu não estou, a minha dublê pode estar. E aí eu estava aqui revisitando a minha tese, que faz um tempo considerável que eu não a folheio, e vi que eu começo falando da escassez de material nessas áreas de figurino, cenografia, iluminação, sonoplastia e maquiagem. E agora, 12 anos depois, né, a tese foi findada em 2010. Aqui, neste programa, promovido por vocês, podemos nos dar conta da passagem do tempo e das transformações. É muito bonito testemunhar isso, né? Fazer parte disso. Então, parabenizo você, Camila, você, Marcelo, por este espaço de encontros, de pontos de vistas, de perspectivas, né, de intercâmbios, de divulgação de materiais, de reunião de pessoas, de ideias, né, acervo de tantas coisas existentes hoje. Isso certamente nos retira do nosso cotidiano tão autofágico, né, que a gente vai se retroalimentando. E este acervo que vocês estão produzindo trata não só da memória, né, das nossas áreas de conhecimento, mas servem também como material pedagógico de extrema importância. E eu quero dizer que, de verdade mesmo, é uma honra estar aqui. Eu fiquei muito surpresa com o convite, Camila. A gente já se conhecia, né, Marcelo? Estou conhecendo agora, muito prazer. Então, muitíssimo obrigada pela lembrança e pelo convite. Amables, a gente é que agradece. Eu sou, assim, fã, né, gente, dessa pessoa. A conheci em 2015, lá em Natal, e aí tive a oportunidade de vê-la falando sobre a pesquisa, tive a oportunidade de fazer uma oficina e falava para o Marcelo, Marcelo, quando a gente for abrir para as outras áreas, eu quero trazer a Amables. E Nádia, que é nossa parceira, né, Nádia Luciane, nossa parceira do canal também, ela falou, não, eu tenho contato, vamos trazê-la. Então, aqui está, muito obrigada mesmo pela presença. Então, obrigada, Nádia, também, minha parceira de sala de aula. Sim. Gente, então, antes da gente passar a palavra para a Amables, eu vou ler só o resumo da pesquisa. Como o Marcelo já falou, o título é Figurino Penetrante, um estudo sobre a desestabilização das hierarquias em cena. E a presente pesquisa se propõe a pensar nas relações do figurino e do corpo, assinalando duas perspectivas para a noção da persona: aquela derivada da ideia de um personagem espírito, fantasma, pré-existente em forma de literatura, e o figurino como sendo seu corpo, e outra em que o personagem espírito se manifesta no figurino e no corpo atuante conjuntamente. Sublinha-se esta segunda relação híbrida, grotesca, que funde humano, inumano, arte e vida, por representar um primeiro passo para as noções futuras de presentificação do corpo. A matéria do figurino como um incômodo para o corpo e que, além de cobri-lo, o penetra, perfura, mancheta ou o invade, e é também um dos topos de criação. Assim, a desestabilização das hierarquias entre os elementos da cena ganha outro sentido. Não se trata somente de garantir ao figurino uma participação como signo, senão de confiar a este elemento a função de colaborar na promoção de estados diferenciados do corpo, considerando-o como integrante do processo inicial da cena. O debate filosófico sobre as questões da alma-corpo servem como aporte, dando sustento às discussões ligadas à subjetividade. Os estudos voltados para o body modification and body ranking aparecem como
exponenciais quando apontam o corpo invadido como lugar de colisão, de colisões, do devir, do autocontrole e o lugar de transgressão do destino a ser traçado. Por isso mesmo, o lugar das novas subjetividades. Os estudos de caso indicam que a utilização do figurino penetrante estabelece outros procedimentos, interferindo na estruturação e entendimento da cena e exigindo a desestabilização das hierarquias. Amables, antes da gente entrar no processo da pesquisa diretamente, quero saber como é que você chega a este lugar, né, de fazer essa pesquisa, de fazer essa tese de doutorado. Então, vamos lá. Eu estou numa crise de sinusite, vai ter umas tossidinhas no meio, vocês não reparem. Vou começar já. Bom, eu sou licenciada em artes plásticas, né, como era chamado o antigo curso de artes visuais da Universidade Federal do Paraná, e, paralelamente, eu fazia, então, fui da primeira turma de licenciatura em teatro da FAP. Mas como eu tive uma estafa, porque eu fazia os 2 cursos e trabalhava, e tive uma perda de memória muito grave, e então eu terminei só o curso de artes visuais, mas depois voltei para a FAP já como professora de figurino em 1996. Aí eu tinha essa vontade, então, de pertencer, né, não ser uma pessoa que veio de uma outra graduação e que fica sempre daquele jeito, né, que todo mundo diz, é porque ela vem de outro. Então, eu tentei ir atrás, correr atrás ali de ser realmente alguém do teatro. Eu já vinha fazendo figurinos, então já trabalhava como figurinista. E aí fui fazendo ali, né, a especialização em fundamentos estéticos da arte-educação, então pesquisando sobre figurino. Depois fui para o mestrado na UDESC, entrei no mestrado em 2003, e aí comecei os estudos, então, que eu intitulei Para Evitar o Costume, Figurino Dramaturgia. Eu vou falar um pouquinho da dissertação, porque ela mostra claramente como o processo foi se dando, né? Sim. Então, na dissertação, eu faço ali uma discussão de terminologia, defendendo a palavra figurino. Hoje eu não faria, mas a gente estava, né, em 2003, 2004, 2005, foi a segunda dissertação de figurino do Brasil, então, naquele momento, eu julguei que faria sentido. Hoje, eu fico apenas com a definição, acho que eu cheguei num lugar que eu gosto, que é tudo o que cobre o corpo atuante enquanto está em cena, né, ou em estado de representação ou apresentação. Então, eu gosto dessa definição porque contempla também as coisas de passagem pelo corpo, uma cadeira que passa, que se acopla, que se junta ao corpo, né, um tecido que pode cair, sei lá, as projeções, tantas coisas. Sobre a terminologia figurino, eu já estou naquela fase que eu tenho vontade de dizer, aquilo lá que vai em cima do corpo, podem chamar como for melhor, porque eu estou mais interessada na definição. Às vezes, eu também estudo performance, né? Sou professora de performance, então também tenho que tomar todo cuidado com essa área, porque às vezes é figurino, às vezes é roupa. Então, mas o que eu fiz ali na dissertação foi tentar pensar em palavras compostas. Então, por exemplo, figurino espaço, para tentar pensar nas funções que o figurino vai ocupando, né, na cena.
E ali eu faço, então, uma panorâmica histórica, né, tentando ir atrás da fala de encenadores que eu entendia que podiam acrescentar ali dados para a história do figurino. Então, faço aquela panorâmica bastante conhecida, né, de Stanislavski, Appia, Craig, Meyerhold, Brecht, Artaud e assim por diante. Já tentando cumprir esses objetivos de listar também essas funções, ou algumas das funções, né, a gente nunca dá conta de tudo. Mas aí, só para ter ideia, então, o Appia eu abordo como o corpo da roupa, o Craig como o corpo suporte ou corpo, ou figurino dublê do corpo, né? Um figurino que substitui. Meyerhold eu trato como figurino uniforme, o Oscar Schlemmer como figurino e metacorpo, Artaud como um figurino ex-voto, né? Que é aquele canal de passagem. Então, o figurino é um espaço condutor. E daí termino falando do figurino máscara ou corpo desencarnado. E no segundo capítulo, eu fiz uma panorâmica ali, passando pelas artes visuais, pela dança, pela performance. Então, tentando elencar também diversas práticas que trazem alguma relação com o figurino. Tá? Então, são ali, começo pelo figurino invólucro, daí a pele figurino, objeto de arte, então, ainda entendendo aquilo que vai em cima da pele, que é diferente, né, de pensar, então, esse é o corpo como suporte da arte. Depois é que eu vou pensar o corpo como produção de arte, que são coisas diferentes, né? Uhum. E aí vou para o modelo encarnado, como a ideia de um corpo ausente, né? Tanto o modelo que se encarna no corpo, mas também aquele que substitui, que deixa à vista o corpo ausente. Aí o figurino, espaço, corpo, tanto o figurino que é espaço para o corpo, como é o espaço com o corpo, né? Andando por outro espaço. O figurino prótese, figurino matéria e discurso. E aí termino depois o figurino e a dramaturgia, passando pelo discurso, pela dramaturgia expandida, pelo figurino falante e assim por diante. Então, eu estava nesse ponto quando eu fui fazer ali, começar, né, os estudos de doutorado. Uau! E aí, eu tinha feito, então, esse percurso que é do fora do corpo. E eu tinha, assim, caminhado bastante, né, na pesquisa desse fora do corpo. Meio que já tinha entendido, estava já quase sem saída, né? A gente vai indo, fica meio sem saída. Eu tinha sempre, né, desde os anos 90, tinha muito interesse pela body modification, eu acompanhava ali os estudos da antropologia, os estudos contemporâneos, a bodybuilding, né, os estudos de prótese, os estudos do ciborgue, e tinha aquela fixação lá por super-heróis, pela turminha dos X-Men. Eu queria, né, na dissertação, eu já trazia esse universo dos X-Men, então tinha uma paixão muito grande também pelas materialidades que se encontram. E uma coisa que eu acho, assim, fico bem piradona, que é o fato de o titânio, que é usado, né, principalmente em próteses dentárias, ele não ser rejeitado de forma alguma pelo corpo humano. Então, eu acho tão forte isso, porque às vezes o nosso corpo rejeita coisas do nosso corpo mesmo, né?
e rejeita muitas outras coisas estranhas. E tem o fato também de que somos feitos de água, de fósforo, de zinco, de tantos elementos, né? Eu pego um estudo que a Eliane Robert Moraes traz, que ela cita, que fala ali da quantidade de quanto nós humanos somos feitos, né? De não sei quantos palitos de fósforo, de cabecinha de fósforo, da porção de água. Tá? Eu Que adoro, ótimo. adoro, fico enlouquecida com isso. E aí, essa camada que é de fora, né, da pele, a carcaça, o invólucro, eu já tinha expandido também com a ideia de que a gente veste a roupa, mas a gente veste a cama, o sofá, a casa, os espaços, a gente veste carro, a gente veste avião, né? Tudo isso vão se tornando invólucros da gente, cada vez maior. E eu já tinha chegado lá pensando também no planeta Terra, porque eu também sou apaixonada lá pelas falas dos astronautas, porque eu nasci no ano que o homem pisou na Lua, então está no meu imaginário, né? No imaginário coletivo da gente. E aquela fala deles de que o planeta é coberto por uma fina camada de azul, isso para mim é algo que mexe profundamente. Então, fico sempre pensando nessa camada que é um tecido que nos cobre a todos, né? Uhum, Que é tão forte, tão profundo, porque, visto de longe, a Terra é azul e não há separação entre a gente, né? De espaços, nem nada. E aí, sim. então, quando eu fui fazer o doutorado, eu já estava interessada em próteses intrusivas. Eu pego ali do Humberto Eco, quando ele fala dessas próteses que entram no corpo. E, e aí, então, eu estava bem interessada nessas próteses intrusivas, né? E aí, uma outra coisa que estava seguindo em paralelo, eu vou deixar meu celular aqui do ladinho, se vocês precisarem, se eu cair alguma coisa, que acho que a minha internet está instável. Tá Mas ótimo. a outra coisa é que eu estava ali me dando conta mesmo, de que a gente, como figurinista, né, que a gente fabrica corpos para fantasmas, né? Para personagens já existentes, né, pré-existentes em literatura. E aí eu comecei a ter interesse em dar voz não vez, né, a esses corpos atores, corpas atrizes, de conhecê-los e conhecê-las mais, de pensar modos de trazer essas vidas, essas existências, essas carnes que eu sempre toquei quando vou tirar medida, quando vou pôr roupa, mas que por vezes, né, a gente não conhece. E tinha então várias coisas que eu pensava em conjugar. Uma das coisas eram os estudos do Oscar Schlemmer, que me foram sempre especiais, ali da escola da Bauhaus, né, com aqueles figurinos que impedem a movimentação naturalizada do corpo, que dificulta, né? Que você tem que criar outras formas, outros jeitos, meio que fragmenta o corpo. E aí também tinha uma coisa que era uma espécie de acerto de contas com o meu passado, então, de alguma maneira, ela tem um tom autobiográfico, não no sentido de pensar na minha individualidade, mas de entender como eu pertenço a uma geração, né? Eu sou filha de ex-freira, e eu também morei por um ano em um convento,
Então, o meu imaginário foi povoado por histórias de santos e santas, algo muito forte, bastante sangrento. É um lugar que eu não tenho como negar, existe em mim. E aí, eu também estava interessada nas conversas sobre os modos como os elementos entram em cena, as hierarquias, nos estímulos dos processos criativos e de criação. Também, assim, tem um fato interessante, que é muitos estudos, inclusive os meus, em algum momento recaem, né, naquela máxima: o hábito faz o monge, e na corruptela, no teatro, o hábito faz o monge. E eu tinha ido até, né, no que eu expandi, até o hábito desfaz o monge, que é com Brecht, né? Quando você tem a possibilidade de o figurino negar o que o texto verbal está dizendo. Então, eu tinha ido até aí, mas eu também tinha uma certa irritação, mesmo tendo usado isso, disso ser tão recorrente. E isso, na verdade, eu estava pensando em hierarquias de modo mais amplo. Então, do visível e do invisível, do humano e inumano, do humano versus animal, do humano versus vegetal, do orgânico, do inorgânico, né? Do corpo-mente, e estava indo por aí. E aí o que eu faço, então, é dar uma olhada com mais atenção nessa máxima: o hábito faz o monge. E aí eu vi que na Grécia já tinha um provérbio que era: a barba não faz o filósofo. Mas eu me detive mesmo ali no medieval para tentar fazer notar que se tratava de uma disseminação desse embate entre matéria e alma. Quando você diz o hábito não faz o monge, você está supondo, né, que o corpo matéria é uma extensão da alma espírito. E aí também eu gostava muito dos estudos do Foucault, continuo gostando. Tem coisas que a gente, com o tempo, para de gostar, e tem outras que vão continuando. Sim. O Oscar Schlemmer, eu falo que todo mundo sabe dessa piada, porque eu falo que eu me casei com ele, porque ele já estava morto quando a gente se casou, então não tem como se desfazer, mas que eu tive que arrumar né, abrir a relação e ter outras pessoas na minha vida aí, né, para não ficar tão ultrapassada. Mas o Foucault, então, ele tem aquele estudo sobre assinalação, que ele fala, né, dos modos, as semelhanças, né, o modo como o mundo deve dobrar-se sobre si mesmo, se duplicar, se refletir, se desencadear, para que as coisas possam assemelhar-se. E ele fala da anagogia. A anagogia é um pensamento muito usado na religião, né? Que é como você pensar, sei lá, num crucifixo incrustado de pedras preciosas para dar conta de um mundo, né, invisível maior, de estar à altura desse mundo maior. E aí eu começo, então, falando, né, desse que o hábito não faz o monge, é uma expressão que ela se desdobra, né, que ele próprio escondendo, né, a expressão mesmo, ela esconde ali as suas vestes, porque quando você vai revirando isso, o curso é bem mais embaixo, é bem mais complexo. E aí eu entro naquele trajeto que é muito conhecido na filosofia,
que é o do espírito-mente separado do corpo. Aqui. Mas, como eu estava também falando de hierarquia, eu propus uma escrita na qual eu também tentasse evitar hierarquias entre mim e as pessoas com as quais eu estava dialogando, né? Então, que eu pudesse me apropriar da fala desses autores, autoras, né, com quem eu entrava ali em contato. Aí as citações, elas estão todas em itálico e as fontes estão em rodapé para dar mais fluidez no texto. Então, eu vou falando e já vou fazendo as citações, tendo por separação somente a escrita em itálico. Bom, então eu criei uma metáfora, que não é tão metáfora assim, que eu me coloco como sendo uma figurinista materialista. Então, porque eu estou na ordem da matéria, do corpo, não da mente. Eu crio um jogo com isso. E aí, a certa altura, né, eu já entro nessa proposição, dizendo, então, me juntando ali com o Santo Agostinho, fazendo um embate com ele, e também já tentando me aproximar e dizendo: assim sendo, rogo que sejam meus os tormentos da alma e a inquietação pelo incomensurável. De outro jeito, permaneceria com minha fé confessa na matéria. Em prece, repito como minha a inquietação de Agostinho. Ansite que dicite qualicite. Se uma coisa existe, qual é a sua natureza e a sua qualidade? E aí, este item começa com uma epígrafe de Santa Catarina de Sena, que diz: como seria bela a minha veste se fosse manchada de sangue. Uau. Que é o desejo da manifestação divina, né? Que é o desejo de comprovar ali os estigmatas, né? Que era o desejo de comprovar. Veja que interessante, porque estão ali com o corpo povoado, né, por Deus, mas tem que ter a comprovação física. Então, é com esse jogo que eu também vou seguindo em paralelo ali, e nesse sentido é autobiográfico, né? E daí de Agostinho passo por Descartes até chegar depois no Spinoza. E aí eu vou ler um trechinho aqui do Spinoza. Qualicite, permaneço com a questão. Se a alma é substância pensante, qual a sua origem? Que a substância pensante vem do Descartes, né? Qual a sua origem? Será preciso transitar mais entre o material e o imaterial, e duvidar e crer. Aí vem a fala do Spinoza. Afora Deus, não pode ser dada nem concebida nenhuma substância. Perceba a cilada. Benedictus Spinoza acirrou a hierarquia. A substância é o que existe em si, isto é, aquilo cujo conceito não carece do conceito de outra coisa do qual deva ser formado. A substância é Deus. Tudo resulta como atributo de Deus, ou afecções dos atributos de Deus. São somente dois os lados agora: a substância divina, em um número infinito de modos, e os seus modos. No entanto, sendo modos, pensamento e extensão, tudo quanto existe, são concebidos por Deus e exprimem seus atributos. Ou seja, só há Deus e o resto, tudo é uma variante, né? É o que ele chama, então, de natureza naturante,
que seria a ideia de Deus, e natureza naturada. Isso faz toda a diferença para os meus estudos, né? Não, o estudo da humanidade, mas nos meus especificamente, porque é a base para o argumento da tese, que é: não é possível separar as naturezas, estabelecer hierarquias sobre o natural e o não natural. Né? Como que a gente faz separação entre as naturezas naturais e não naturais? Para ele só haveria uma única natureza natural, que seria, então, Deus, entre aspas, né? O Deus que a filosofia entende, né? Ou, de outro modo, ali naquele momento também já poderia ir direto para os estudos da Dona Harry, né, para falar que todos nós somos ciborgues, somos misturados, nós não temos um corpo natural, não nos é possível falar dessa forma, né? E aí, mais para frente, eu entro em outra máxima, que é a consuetude altera a natura, ou seja, o costume é uma segunda natureza. Então, como a gente vai naturalizando, naturalizando, naturalizando as nossas naturezas, né, numa coisa infinita. E aí, nesse percurso, que são vários percursos que eu vou fazendo em paralelo, nesse percurso eu chego ali nos hackers do corpo e nos modernos primitivos, né? No manifesto 2.0 que eles fazem, que eles defendem, então, as mutações do corpo, a necessidade de agir e tomar o destino pelas mãos, da vontade contínua, né, de se reinventar. Então, eles tomam essa ideia do corpo como um destino que é nosso, que a gente é que deve seguir com ele e resolver e entendê-lo como quisermos. E aí os hackers do corpo, então, também questionam a liberdade de escolha relativa ao número sempre crescente de opções, de transformações que a humanidade enfrenta e reavalia, né, a noção de interesse coletivo contra o interesse individual. E aí, assim, eu sigo, então, com os hackers do corpo até o final, mostrando alguns experimentos que se relacionam com a ideia de abrir vagas no corpo, como é a turminha da suspensão, a turminha do gancho, que trabalham nessa perspectiva ali do autocontrole do corpo. O Fakir Mustafar, que morreu recentemente, o artista que eu mais gosto, né? Ele é aquele que faz um trabalho que é 19 centímetros, ele usa um colete, vai apertando a cintura e deixa em 19 centímetros. Então, ele fala também que essa é uma forma de conhecer Deus, que é de quando você tem controle do seu próprio corpo, que você abre vagas. Evidentemente que a prática da suspensão tem diferentes adeptos, né? Advindos de diferentes formas de pensar, mas tem também esses que eu acho muitíssimo interessante. Isso um dos caminhos que eu vou seguindo na tese. E, paralelamente, eu vou criando outros lugares. Aí, eu vou passando por alguns pontos da história cotidiana, tentando segurar ali alguns dados que se relacionam, né, com essa ideia de anagogia. Como, por exemplo, o corpo duplo dos reis, que tem todo um jogo, né, de pensamento, que o corpo duplo de um rei é um corpo do Estado, é um corpo que é ungido, principalmente os católicos, né, os países católicos ungiam os corpos dos reis, a ideia de que o corpo de um rei não morre, que ele continua,
e também tem a ver com aquela ideia do que o que está acima é como o que está abaixo, o que está abaixo é como o que está acima, que é conhecido em muitas filosofias também orientais. E aí, intercalado, então, tem alguns pontos que eu revisito ali do teatro. Eu começo com o teatro grego, não por uma cronologia, mas simplesmente porque no teatro grego a gente tem a separação muito clara do corpo do ator e o corpo da personagem ou do personagem, né? Então, o ator, ele é quase que um animador dessa máscara, e a máscara é a persona. Então, a máscara é a personagem, né? É uma coisa tão óbvia, mas que quando a gente vai aprofundando ali, olhando muito bem para isso, é muito lindo, porque depois a gente vai percebendo como gradativamente essas coisas vão se confundindo, vão se separando e tal, vão se misturando. E aí, então, essa máscara, figurino, corpo da personagem, que é praticamente animada pelo corpo ator. E ator porque no teatro grego era só ator mesmo, né? E depois eu passo pelo simbolismo, e aí, né, sigo alguns caminhos, mas eu tenho interesse daí no naturalismo, por causa dos objetivos da tese, porque o naturalismo vem como um momento crucial por trazer uma coisa híbrida. Você tem ali os dados de emoção, né, com o eu sou, que você mistura o seu corpo com o corpo da personagem. Tem aquele apelo, né, à memória emotiva, que é do ator e da atriz, que empresta e se funde com as questões do personagem e da personagem. Então, e no entanto, você tem um invólucro, né? Você tem um figurino que é manifestação desse interno, desse estado psicológico do ator. Então, você tem uma coisa híbrida, que é tanto uma máscara, mas o corpo também está ali manifesto, né? E o figurino manifesta esses dados psicológicos. Então, eu vou misturando esses assuntos até chegar mais tarde em algumas proposições mais contemporâneas, né, nas quais o figurino, de algum modo, penetra mesmo o corpo de verdade, exigindo, então, a presentificação do corpo atuante, que eu passo a chamar de figurino penetrante. Eu não crio essas ações. Eu pego coisas que já estão no mundo. Eu propus, né, ali como experimento em sala de aula, já vinha propondo antes mesmo da tese, e, por exemplo, eu tinha feito uma proposição, eu juntava a disciplina de figurino em alguns momentos com a disciplina de composição coreográfica, que quem ministrava era o professor Jean Carlos, que hoje é professor da dança, mas era do nosso departamento. Então, a gente tentava algumas parcerias ali, eu sempre pegava carona em alguma coisa, né? E a gente propôs, ele estava falando ali de partitura corporal, e eu entrei ali com os experimentos de figurino, pensando em como esses figurinos ou as materialidades que se juntavam ao corpo poderiam servir de estímulo para os processos criativos ali, para experimentos, ou então já como ideia de processo de criação, coisas que vão permanecer na cena depois. E num desses trabalhos, daí eu já estava mais próxima ali da ideia de figurino penetrante, e o Leonardo Fressato,
que é um artista curitibano, artista da cena, cantor, compositor, músico, bastante conhecido e bastante ousado. Ele chegou com uma proposição que era o seguinte: ele tinha uma partituração que respondia às questões lá do professor Giancarlo, e para mim ele trouxe uma tamanca de gelo. Ele fazendo os experimentos e conseguiu criar um protótipo ali, e ele botava o pé nessas tamancas de gelo. Nós estávamos no mês de julho, comecinho de julho, aqui em Curitiba, vocês sabem, julho, e também como faz tempo, a temperatura era mais hard mesmo, então a gente estava ali uns 4 graus, mais ou menos. Eu quase morri de medo, falei, ele vai ter uma hipotermia, mas ele foi preparado, levou cobertinhas e tal, e era isso. Ele tinha que lidar com várias coisas. Uma é que esse gelo ia se derretendo e causava muita instabilidade. Então, para ele cumprir a partitura dele, ele tinha que estar ali com o corpo presentificado, lidando com uma dificuldade que se apresentava, que era essa matéria derretendo lisa, escorregadia. E a outra era o próprio corpo entrando em hipotermia. Né? Então, era bem radical mesmo. Esse exemplo foi parar na tese, ele continuou esses estudos, depois foi para a cena, no trabalho de conclusão de curso dele, aí já não como figurino penetrante, mas quase como uma ilustração. Tinha uma questão ali que era de uma personagem muito árida, muito seca, e ele trazia uns colarzinhos de gelo, que ele foi ficando super especialista e confeccionou esse colarzinho e tal, mas era também uma metáfora, porque eu não trabalho no figurino penetrante, não me interessa a metáfora, não me interessa o símbolo, o significado. Isso é por conta do espectador, da espectadora, que sempre vai ter, né? Cada espectador e espectadora sempre vai lidar com o seu repertório. Para mim, o que eu estava interessada era nesse encontro de matérias e nessa sensorialidade que desencadeia ali, né? E aí fui pegando alguns exemplos que eu entendi que serviam para exemplificar ali o que eu estava querendo dizer. Um outro trabalho foi o da Marila Veloso, a bailarina aqui de Curitiba, que ela fez um projeto no deserto das Salinas. Eu fui figurinista, estive lá também no deserto, e era um figurino muito cotidiano. A gente escolheu no guarda-roupa dela, porque tinha uma coisa de trazer o próprio ambiente dela, o corpo dela, de uma mulher curitibana, né, com todos os dados pessoais, indo para um espaço, um território ali bastante rude, né, e que exigia adaptações do corpo. E aí, quando a gente chegou lá, havia chovido, então aquele sal, ao mesmo tempo que é uma rocha, quando você caminha pela água, a água vai batendo e, assim, vai se transformando tudo numa pedra de sal. A roupa da gente fica endurecida. E a Marila, então, e como ele tem as escavações, são retângulos de escavação, tinha chovido, aquilo virou uma piscina. A Marila entrou nessas piscinas, é algo assim, só estando lá para saber o risco que é, porque é muito sal, você fica muito desidratada,
aquele sol batendo, né, no sal, a gente tem que estar de óculos de sol, usando, né, a gente usava aquelas camisetas aqui para se proteger, e a Marília, então, estava lá deitada naquelas banheiras de sal, e quando a roupa secava e machucava aqui, ela ficou toda assada, cortada, porque essa roupa se tornou o ambiente rude ali. Então, cumprir os nossos propósitos ali, né, desse corpo que está em negociação com o ambiente, e também eu entendi como um estudo muito radical ali do figurino penetrante, de uma coisa que vai penetrando. Uma coisa que sempre me perguntam é se o figurino penetrante não pode, tem que ser com dor. Tem também uma coisa que, né, que vai aí pela tese, que é o masoquismo, né? Os Uhum. santos todos são masoquistas, né? Pelo menos ao meu ver. Então, e a tese é sobre isso. E se você pega uma pena e passa pelo corpo, a pena é suave, mas ela pode te fazer cócegas e criar estados que também, né, te levam, enfim, a sensações, às vezes, que você não dá conta, né? Sim. Então, tem práticas masoquistas que são realizadas, inclusive com cócegas, com penas e tal. E aí, essas práticas, tem outras que eu cito ali, mas elas tentam mostrar como esses figurinos lidam ali, né, tentam trazer essa presentificação do corpo, como elas exigem estados diversificados do corpo. Uhum. E mais ao final da tese, eu vou falando ali dos procedimentos. Então, e às vezes são só impulsionadores, são só exercícios, como outros quaisquer, né? Para desencadear movimentações, para desencadear, inclusive, a dramaturgia. Uhum. E, então, eu estou falando de hierarquia ali inicial mesmo, e que às vezes Uhum. não permanecem na cena. Outras vezes, pelo contrário, permanecem e são a cena. Então, Uhum. nesse sentido, é claro que eu estou pensando muito mais na performance, né, do que no teatro propriamente dito. Uhum. E aí, que mais? Para finalizar a tese, eu vou indo lá com a turminha da Body Modification, dos hackers do corpo, e num determinado momento eu chego, então, nos neodecartianos, que é a turminha que já diz adeus ao corpo e que apregou ali, que tem interesse na, nessa grande mente que pode ser as redes. Então, uma espécie de encontro de mentes na rede onde você não necessitaria mais do corpo. E aí eu termino falando que talvez a minha tese, em breve, seja só um testemunho desse nosso corpo em sofrimento, do corpo que ainda sofre, um registro. Eu falo ali do Timothy Leary, que é um teórico que eu tenho loucura por ele, e que ele também começa ali estudando, né, os entorpecentes, os alteradores de consciência, e vai até o fundo disso. Depois, quando chega a década de 80, ele está interessado também, ele cria um software de navegação,
E aí ele já está interessado, então, em tudo que a informática, né, pode dar. E ele tem um projeto que foi realizado, que era um projeto do futuro, que ele doou a cabeça dele para estudos, pensando que futuramente ia ser interessante para a medicina ter uma cabeça de um humano para ser estudado, porque ele achava que a gente já passou por tantas transformações que passaríamos novamente e não teríamos, então, mais o nosso corpo. É basicamente isso. Uau! Meu cérebro está em erupção. Assim, ele está borbulhando. Que lindo! Que linda, assim, que linda aula. Assim, a gente chama você para um bate-papo e você nos presenteia com uma aula incrível. Amabilis, encantado, assim. Você me fez olhar para o figurino com uma outra perspectiva, né? E olhar esse corpo que veste ou que é penetrado por esse figurino com uma outra perspectiva. E isso me faz repensar ou destruir o que eu tinha em mente sobre o que é figurino e tentar reconstruir uma outra referência, né? Assim, você acaba de me transformar enquanto pessoa de teatro. Que lindo, que lindo. Muito obrigada, poxa. Eu anotando coisas aqui, assim, eu preciso rever esse vídeo, assim, umas 3, 4 vezes, porque eu saí anotando tantas coisas, assim, essa relação do material e pegar o óculos aqui, porque já não consigo enxergar, a pandemia fez isso comigo. Essa relação do corpo e mente, do material e imaterial, do que está em cena, da relação. Tem uma coisa aqui que para mim a gente enquanto luz, né? Assim, eu, Camila, nós somos iluminadores, então a gente trabalha com algo completamente imaterial. A metáfora é a nossa a nossa matéria-prima, não a matéria-prima, a nossa matéria-prima é a luz, né? Assim, mas a metáfora é um caminho de expressão para a gente. E quando você fala que o figurino não está interessado na metáfora, a metáfora é do espectador. Eu tinha anotado uma coisa anteriormente, já fazendo essas ligações, né, quando você fala assim, o figurino está na ordem do corpo e não da mente. Né? Então, a relação de corpo do figurino, né, assim, a relação do ator, né, assim, na ordem corporal, físico, tá ali. Né? E aí eu tinha notado assim, ok, a relação do corpo está na física. Aí eu coloquei, mas a relação do público com esse corpo está na mente. E aí mais para frente você já me vem agraciando, passando a pena em mim, né? Falando desse figurino lida com a matéria e que não tem como separar que a metáfora depende do espectador. Né? Sabe o que acontece, Marcelo? Eu fiz todo esse esforço para tentar falar dessa sensorialidade, e quando eu terminei a tese, uns 2 meses depois, foi publicado aqui em língua portuguesa, foi traduzido, o livro do Gumbrecht, de questões de presença. Eu fiquei muito entristecida, porque eu passei aí esses 4 anos nesse esforço, indo para cá, indo para lá. Se eu tivesse o livro do Gumbrecht em mãos, que hoje todo mundo fala dele e tal, eu teria só dito, estou seguindo com o Gumbrecht e está tudo bem. Já resolvido. Por outro lado, para mim foi um processo exaustivo. Eu estava passando com problemas de saúde na família, muito próximo. Eu saí doente mesmo,
dessa tese, estava trabalhando demais, né? E porque passar por essa história dos santos é algo assim, nossa. Sim. Mas também fiquei contente porque vi uma sintonia, né? Tinha uma intuição forte ali. O que eu estava falando era de sensorialidade e sensualidade. Uhum. Então, nesse sentido do corpo mesmo. Mas eu termino a tese, deixa eu até ver se está aqui. Não, não é essa, eu peguei a dissertação. Deixa eu ver se a imagem está aqui. Eu termino com esta imagem aqui, que é do São Sim, Tomé. O quadro é do Caravaggio, mostrando ali, então, a figura do São Tomé, tentando, enfiando mesmo, de verdade, né, penetrando o corpo de Cristo, para ter certeza de que ele é um corpo vivo. E aí, isso tem a ver, né? Eu já vinha também falando disso nos momentos finais da dissertação, ali com o que o José Gil fala através dos estudos do Deleuze, de rosteidade, como que o que somos nós, né? Somos esse contorno, onde que estamos. Então, aquela tentativa de pensar, né? Quando a gente fala, eu sou coração, não sou cabeça, mas nós somos o quê? Onde que nós estamos de verdade? Então, essa tese também tem esse desespero, né? Essa vontade imensa de pensarmos o que é isso, o que é essa pele que está sempre grudada na gente, que caminha por aí, que define tantas coisas nas nossas Uhum. vidas, essas peles, e o que tem por baixo disso tudo, né? Uhum. O uhum, que é possível chegar abaixo disso tudo. E atores, eles se relacionam em demasia com essa outra pele. É uma figurinista falando. Me disseram na banca que eu acabei com várias coisas, inclusive eu falo lá que figurinista nem sempre precisa solucionar as coisas, nem fazer, né? Porque às vezes figurinista, quando está nesses processos aí, sei lá, de um figurino penetrante, você discute composição, você está junto, não Sim. necessariamente resolve. Então, aí, O que eu acho ótimo é justamente quando você traz esse conceito do figurino penetrante, que é essa desestabilização da hierarquia mesmo, né? Não há mais corpo sem aquele figurino, assim como não há figurino sem o corpo e a relação também. Pensando no processo de trabalho, a relação é como você disse, não é você que vai é a pessoa, né, atuante que está ali, é que vai se resolver em relação, e você muitas vezes só fica às vezes é observando propositora, e né? Às vezes é uhum. propositora, às vezes nem propositora é. E às vezes você resolve, porque uma das coisas difíceis é que quando eu comecei a tese, e aí eu tinha lá essa definição, é tudo que cobre o corpo atuante. Aí eu pensei, uhum, ferrou, porque eu estou falando de uma coisa que é invisível. Eu falei, então agora, mas eu encarei assim como um desafio, falei, eu vou me contradizer agora. Vou ali nessa uhum, tese falar que eu estava mais redondamente enganada, que não serve aquela. Depois, conforme eu fui olhando, daí eu pensei, mas é isso, o invisível está sempre. Uhum. Então, sim, a gente vai, que é isso que você estava falando, Marcelo. A gente vai ter o invisível e o invisível o tempo todo.
Então, o Sim. figurino, eu estou falando desse visível, que ele dá uma ideia, é uma ponta do invisível. Uhum. Porque você vê uma coisa ali, um gelo, e você subentende o que aquele corpo está sentindo. É pela sensorialidade, né? Sim, sim. Nossa, Não. diz pra gente como é que a gente consegue achar essa sua pérola de tese. Tá no repositório Uhum. da Universidade Federal da Bahia. Se colocar Amábiles de Jesus da Silva, figurino penetrante, UF, já dá direto lá. Uau, uau. Sim. Isso, óbvio, passou na sua cabeça de publicar? De... Sabe que o problema de publicar essa tese é assim, quando estudantes de graduação vão ler, eles falam, é muito difícil nada na tese, ela é uma tese bem difícil, porque quando eu mandei para o meu orientador para ir para Brasão, ele me disse, é denso o texto. Eu falei, é denso. Ele falou, não, é muito denso o texto. Eu falei, é bem denso. Ele falou, não, você não está entendendo. É muito denso. Ele falou, eu estou preocupada, você tem 90 páginas, falta um capítulo, você não vai chegar nas 200 páginas. Eu falei, não, eu não quero chegar nas 200 páginas. E aí, mas tinha exigência para chegar nas 200. Quando eu cheguei na qualificação, a banca exigiu que fosse mais curta. E a banca dizia, muito denso, é muito denso. Então, ela é uma tese densa, difícil de ler, e para alunos de graduação realmente é mais difícil. Vai passando, né? A gente vai deixando, então foi isso, nunca foi publicado. Gente, mas se a gente fosse colocar como régua a densidade de um texto, a gente não teria nenhum tipo de redescoberta do olhar do mundo, não? Não é culpa da banca, tá? Não vamos pensar que é culpa da banca. Eu que fui pensando, né? É um material assim para iniciados, eu acho, Uhum. sabe? Uhum. Não que não é para ler, né? Mas a gente fica pensando ali também em público-alvo e tal. Quem sabe eu venha me aventurar aí. Eu, seu público-alvo. Eu. Um Também. curioso pela vida, um curioso pela natureza, pela sociedade, uma figura que sempre pergunta assim, por quê? Né? E você me trouxe muitos porquês, e isso é muito legal. Muitos, Obrigada. Poxa, você me trouxe muitas interrogações com vários caminhos de resposta. Assim, eu não consigo expressar em palavras esse turbilhão que está aqui entre corpo e mente, né? Porque o corpo ele simplesmente ele está se aquecendo porque a mente está enlouquecidamente trabalhando, isso gera uma circulação e o corpo aquece, e eu vou rever os meus conceitos, não vou conseguir mais olhar uma cena, seja ela de performance ou de teatro, ou seja lá qual for, né, onde é nessa relação dessa sutileza desse figurino que para mim já se abrange muito, são essas coisas de invólucro do corpo, né, que como você fala no início, né, quando você cita assim, são essas coisas que invólucram o corpo, que não é mais, não me interessa, a gente estava, se eu não me engano, eu estava com o Berilo,
eu estava com o Berilo e a Fabiana. Berilo, professor de da Federal de São João del Rei, e a Fabiana, que é uma professora de Santa Maria, e a gente estava aí em Curitiba fazendo uma pesquisa, e aí a gente começou a falar sobre figurinos e etc, e aí alguém falou assim, porque tem uma figurinista aqui que usa muito brechó, e aí a gente entra nessa coisa, mas será que o brechó é um figurino? Será que roupas do brechó é figurino? Agora, para mim, tanto faz. Ele tem que ter um significado. Essa discussão de brechó, gente, eu sou a figurinista do brechó. Eu sou. Porque recriação, você junta uma coisa com a outra, que diferença faz? Sim, essa discussão, para mim, eu nem entro mais, assim, porque eu falo, ainda pensam nisso? Não, mas para mim agora faz todo sentido, porque é essa coisa que envolve o corpo. Né? Depois dessa aula que você deu para a gente, dessa 1 hora e pouco, desse turbilhão de conhecimentos que você jogou para a gente aqui, eu não vou conseguir olhar mais a cena sem pensar nessa coisa que envolve o corpo, penetrando o corpo, modificando esse corpo dentro dessa expressão artística, né? E influenciando esse corpo, né? Dentro dessa expressão artística. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo. Eu quero segunda aula, Camila. Quando é que a gente marca de novo com ela? A gente vai trazê-la no Criação, Marcelo, para ela falar esse processo de criação. Imagina que delícia. Obrigada a vocês, nossa. Obrigada mesmo. Faz muitos anos, eu falo aqui, ali, com alunos, assim, né? Mas muitos anos que eu não falava da tese, e não é uma tese fácil de falar. Eu estava quase pedindo, pelo amor de Deus, me põe em outro dia, mas eu também quis manter a minha palavra de estar aqui. Muito Nossa, obrigada, Amáveis. Muito obrigada mesmo pela presença e por essa delícia de aula. É sempre uma delícia te ouvir mesmo. E vou falar para as pessoas que eu vou deixar o link aqui no comentários, né, do vídeo. Eu vou deixar o link da tese da Amáveis para quem quiser acessar e ler, já estará lá. Sim, eu acho que eu quero fazer uma pergunta antes da gente encerrar. Assim, quando você fala assim do figurino cria outras formas, outros movimentos corporais, aí onde está essa não hierarquia, né? É onde o figurino ele não tem que entrar no fim, né? E aí eu estou falando de todas as expressões artísticas, né? O figurino não tem que entrar nesse fim, ele tem que entrar nesse início, meio, para proporcionar outras experiências para esse atuante, né? E quando a gente fala assim, pode falar, pode continuar. Não, no final da tese, eu entendi que a gente sempre vai criando uma nova hierarquia, né? Quando você retira o texto e coloca... Então, eu falo em desestabilização, que pelo menos as hierarquias sejam mais flutuantes. E aí, pensando, então, nesse primeiro momento em que o figurino pode propulsionar as ações, e eu preciso falar que eu também não inventei isso, evidentemente, que muitos artistas já vinham fazendo. O Michel Grossman, da dança, da performance, né? Com aqueles trabalhos dele, sei lá, tem vários trabalhos, mas um que ele cria todo um mecanismo com velas, e que ele vai acendendo uma vela na outra vela, ele vai tendo que fazer as movimentações. Isso foi de fundamental importância, né, para os meus estudos. Mas isso é Oscar Schlemmer também. Por isso que eu casei com o Oscar Schlemmer. E depois abriu essa relação, adorei isso também. Nossa, isso é muito bom. E quando a gente, assim, porque
quando você fala desse figurino, a gente pode extrapolar isso também para o corpo, quando você fala da vela, né, ou de qualquer outra coisa das pessoas que se penduram, a pele, pensar a pele, a modificação dessa pele também é pensar um figurino, né? É também pensar, não sei, assim, óbvio, você não tem hoje grandes. Bom, eu não sou da performance, né? Assim, não sou um estudioso da performance. Conheci algumas pessoas que faziam essas inserções como movimento artístico, né? Um norueguês que morava aqui em Brasília chamado Rover, né? Ele fazia isso, né? Ele trabalhava com essas coisas do se pendurar, do inserir coisas no corpo, a relação com a dor, né? E eu nunca tinha pensado nisso enquanto figurino. Existe nesse meio performático de performance que modificam o corpo para uma determinada, como modificam o corpo com coisas penetrantes a ele para a realização de algum ato artístico. Quando eu digo isso, eu digo essas pessoas que, sabe, que colocam bolas debaixo da pele, modificam dentes, né, vão se transformando. Existe... A gente tem ali, né, o mais conhecido de todos, da década de 90, as ações do Stillac, que é aquele que implanta um terceiro braço, né, que é implantado mesmo. Também ele implanta um ouvido, não só a orelha, né, mas o ouvido que você pode escutar pela internet, o que ele está escutando, porque está conectado. Então, tem um trabalho do Marceli Antunes, que foi lá do La Fura del Baus, que eu adoro, sim, que é um exoesqueleto, que você pode manipular coisas, por exemplo, o nariz dele, então é interativo, mas você tem como ter comandos de partes do corpo dele, e depois, no final dos anos 90, início dos anos 20, tinha muita gente que fazia, tinha uma garota na USP, que eu não me lembro mais o nome dela, que ela fez um trabalho que era de tatuagens, de manchas, tipo, como se fosse uma vaquinha, no corpo todo. Então, essa turma dos hackers do corpo, você tem tanto a turma que é só bodybuilding e tal, como artistas. Aqui em Curitiba, que agora já é do mundo, não é de Curitiba, nós temos, sei lá, só para citar alguma coisa assim, né, que eu considero próximo a isso. O Miro Spinelli fez uma ação de performance que era uma tatuagem. A gente ia para ver sendo feita essa tatuagem, aquela que é invisível, que eu não sei, tem um nome para isso, que só fala corpo, acho que é corpo desterritorializado, reterritorializado, uma coisa assim, ele fala ali dos territórios. É uma tatuagem, então ela é permanente, né? Mas essas tatuagens tridimensionais, que são, então, os chifrinhos, as bolinhas, também a gente tem muitos artistas que trabalharam nesses limites ali entre vida e arte, né? Que fica para todo sempre esse corpo transformado. Ou a Orlan, né? Que também é que ela fala meu corpo, meu software, e que fazia, uau, então, essas mudanças artisticamente, né, todas. Aí, nesses são casos já drásticos, né? Uma coisa que sempre me perguntam, mas então tá, um sapato apertado em cena, qual que é a diferença? A diferença é o tanto que você vai naturalizar. Né? Por isso, eu volto lá para o naturalismo,
para práticas lá, sei lá, stanislavskianas, por exemplo. Você tem um sapato que é muito apertado, mas você vai usando até você aguentar e aquilo você caminhar tranquilamente. Então, eu não estou interessada nesse naturalizar, eu estou interessada nesse choque, nesse conflito. Interessada aqui, né? Eu estou interessada também, mas eu estou interessada nesse embate ali do corpo. E o que resulta isso? É o figurino penetrando, né? Seja ele de forma física ou de forma sensorial, né? Uau! Sim. Isso aí. Uau! Eu precisava ter conversado com você há 2 semanas atrás para propor isso para um espetáculo aqui. Seria lindo. Eu vou falar para o coreógrafo assim, assista Amabilis, porque a gente vai começar a fazer uma coisa com a dançarina atriz, né? Vamos lá propor algumas coisas. Amabilis, amei. Muito Trocadilho, né? obrigada. Amabilis, amei. Aí de Brasília, o Fernando Vilar foi minha banca. Sim, isso eu ia te perguntar. Eu já estava aqui assim, eu preciso. Doutorado. Ele foi meu orientador. Vilar foi minha banca de mestrado e doutorado. A Regina Melinho esteve com o Fernando Vilar na banca de mestrado, a Regina Melinho da Performance, que me ajudou muito nessa vida. E na banca de doutorado estiveram com o Fernando Vilar o Fernando Passos, que é do Estudos de Gênero, né? Principalmente teoria queer, que também foi muito importante para mim, porque é claro, evidentemente, que eu entro nos estudos de teoria queer. O professor Sacha, que faleceu recentemente, que é um filósofo bastante importante lá da cidade de Salvador, e que foi quem me ajudou ali, já que eu entro em filosofia, né, que eu tinha muito medo, e a Ângela Reis, que é da história do teatro. E o meu orientador de mestrado foi o Valmor Beltrame, Nini, e no doutorado o Daniel Marques, o meu tio. Muito bom. Os créditos. Sim, é muito importante dar esses créditos mesmo, né? Assim, como eu acabei de falar, assim, essas pessoas perpassam para a gente, elas penetram no nosso corpo com as suas ideias, com as coisas imateriais, né? Que eles vêm agregando a gente, né? Assim, muito importante. Sim. Amables, muito, muito, muito obrigada por essa aula maravilhosa. É uma delícia, sempre, sempre. E eu vou emendar aqui um merchan rapidinho. Gente, gostou desse programa de hoje? Duvido, não tem como não gostar. Indiquem, compartilhe o vídeo, mostre para as pessoas, mostrem a Amables maravilhosa para todo mundo. Deixe o seu joinha, faça comentários no vídeo, isso ajuda muito a gente aqui. Estamos no Instagram, Facebook, Telegram, é só você seguir a gente por lá, dá ideia à luz. Se você tem preferência por ouvir, a gente está em todas as plataformas no formato de podcast, então é só procurar também. E eu vou falar para vocês aqui do nosso abacaxi, já estão sabendo? A gente está convidando vocês para dividir um abacaxi com a gente, que é renovar a licença do StreamYard aqui, que é a nossa plataforma de transmissão. Então, é só você entrar no site Abacaxi, com a SHI, e procurar lá StreamYard para o Da Ideia à Luz ou Da Ideia à Luz e contribuir com a quantia que vocês puderem. Eu já deixo aqui o meu agradecimento pela presença de vocês e pelas contribuições que a gente já recebeu até hoje. E é isso, muito obrigada. Vamos ser merchan das artes. Merchan não, gente, eu sempre esqueço esse nome. Vamos ser financiadores das artes, pessoas, assim, mecenas. Né? Vamos ser mecenas das artes. Nesse país, com este governo aqui do ano de 2022, o que mais a arte está precisando são de mecenas. Né? Porque não dá para esperar muita coisa desse governo. Né? Assim, oh, meu Deus! Então é isso, pessoas. Assim, a gente agradece muitíssimo a presença de vocês. Esse vídeo vai ficar disponibilizado na internet gratuitamente, por forma infinita, enquanto houver o YouTube.
Então, vocês podem usar, abusar, rever, triver, quadriver, poliver esse vídeo. Né? Não é denso, não é denso. É um vídeo maravilhoso e instigante. E Amabilis, eu acho que meu olhar sobre figurino tem, assim, pós-Amabilis e anti-Amabilis. Né? Antes de Amabilis e pós-Amabilis. Assim, obrigado, obrigado, obrigado mesmo. E você já está convidada para vir falar sobre um processo seu, com certeza, aqui, nesse nosso segundo semestre desse ano de 2022. Muitíssimo, muitíssimo, de todo o coração. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Camila. Parabéns, vida longa, gente. Vamos lá ajudar aí nesse abacaxi, porque realmente é de extrema importância esse acervo todo que vocês estão criando, esse espaço. Eu acho que nunca tinha tido um espaço para falar assim da tese, então agradeço, nem da dissertação, então agradeço mesmo. Muito, muito obrigada. Esse espaço é seu. Saiba que você é sempre bem-vinda a hora que você quiser. Se quiser experimentar alguma coisa, se quiser falar sobre outras coisas, ou até dar um 2.0 da sua tese para a gente, vai ser muito bem-vinda. Né? Assim, esse espaço também é de cada convidado ou convidada ou convidade que passa por aqui. A gente está sempre de portas abertas. Muitíssimo obrigado por você ter cedido, acho que 2 coisas muito importantes para você. Uma, o seu tempo. Né? Ter cedido para a gente essa 1 hora e pouco do seu tempo. Isso para a gente é encantador. E eu sei que ele é valioso para você. E ter cedido essa pesquisa de vida que você tem para a gente também, ter compartilhado com a gente, isso também é encantador. Muitíssimo obrigado. Obrigada, gente. Até mais. Até. Vai, Marcelo, daí. Então é isso, pessoas. Ficamos por aqui com mais um da Ideia à Luz Pesquisa. Fique ligado. Nesse canal tem muita coisa interessante. Entre no canal do YouTube, procure as nossas listas de vídeos ali e se deleite, porque como esse vídeo, existem muitos outros para penetrar no seu conhecimento, no seu corpo, na sua mente e transformar a sua visão sobre as artes. É isso. Esse foi mais um da Ideia à Luz Pesquisa. Beijo, queijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.